Então é isso. Eu gostaria de passar a palavra para o Beto, por favor, que representa a CEPROG e o RioSoft, e é um coordenador e promove a rede TI Esportes, né? Por favor. Bom, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Alberto Blois, sou diretor da RioSoft e hoje uma das minhas principais atribuições é coordenar a rede Rio TI Esportes. A rede Rio TI Esportes, ela nasceu, ela já vem sendo discutida já há algum tempo e a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência do Rio e como que a gente pode trazer um pouco dessa experiência do Rio aqui para São Paulo, para vocês também articularem uma rede, e depois como que a gente integra todas essas empresas numa rede única, enfim, gerar negócios. Bom, o nosso histórico. A gente vem discutindo a questão aí da TI nos esportes desde o Rio Info 2009. Rio Info é o grande evento de TI do Rio de Janeiro. Em 2009 a gente levantou essa questão antes mesmo do Rio ter sido indicado como cidade olímpica, e já na ocasião a gente estava com uma articulação grande com o governo do estado, com a prefeitura, com o SEBRAE, todos voltados para essa questão. Em 2010 agora a gente voltou a conversar sobre isso, e tanto a atividade no Rio Info 2009, depois com a programação para o Rio Info 2010, nos levou, no início desse ano, a marcar o primeiro encontro da rede. Essa articulação foi uma coisa que foi crescendo entre os próprios empresários, solicitando conhecer um pouquinho mais uns aos outros, suas soluções. A gente gerou essa rede para ver como que isso daí ia acontecer. E de cara a gente teve a participação do SEBRAE, que sempre apoia muito as nossas iniciativas no Rio, o governo do estado, da prefeitura e de 60 empresas interessadas. Então, isso daí mostra a capacidade e a atenção que o mundo empresarial está dando para essas oportunidades. E vejam bem, gente, quando a gente está falando de oportunidades, TI no esporte, claro que a Copa aparece aí como o grande evento aí dos próximos anos. Você tem Copa das Confederações, mas tem outras coisas também. Antes disso, no ano que vem, tem os Jogos Militares no Rio de Janeiro. Os Jogos Militares, para vocês terem uma ideia, apesar de ele não ser muito badalado na mídia, é um evento que tem um porte maior do que o Pan-Americano. É um evento de 7 mil atletas, cento e tantos países competindo, então é um evento que vai mobilizar muito a cidade. Paralelo a isso, logo depois disso, a gente tem acontecendo dentro do Rio de Janeiro a Eco mais 20, depois tem a Copa das Confederações, depois tem a Copa do Mundo, depois a gente tem o aniversário da cidade, depois a gente tem em 2016 as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Então é todo um processo de eventos que vem pela frente enormes, e isso daí gera uma oportunidade gigantesca, não só para as empresas do Rio, mas para as empresas do Brasil de uma forma geral. E o que a gente quer é literalmente o seguinte: bom, está acontecendo esse movimento todo, está sendo gerado esse cenário, esse ambiente, e o que as empresas de TI, o que as empresas de tecnologia ganham com isso? O que a gente vai deixar de legado desses eventos todos? É muito importante que todos esses eventos sejam geradores de oportunidades, sejam geradores de negócios para as empresas de TI. E a rede, ela articula nesse sentido. Então, quando a gente, lá no Rio, a gente faz o encontro da rede, que está o pessoal da prefeitura, o pessoal do estado, que é representado pela Secretaria de Desenvolvimento, a gente fala isso claramente para eles: olha, não basta só abrir rua bonita, reformar estádio, fazer coisas legais. Isso tudo é muito bom, mas precisamos pensar além disso. Precisamos dar um salto de qualidade na tecnologia brasileira. Hoje a gente já sabe que o que a gente produz obedece classe mundial, é muito bom, é de muito boa qualidade. Agora a gente precisa mostrar isso para o mundo, e a gente vai mostrar isso para o mundo fornecendo serviços para esses grandes eventos.
É aí que vai estar o grande diferencial. Bom, enfim, a nossa rede, como eu vinha falando, o objetivo é efetivamente gerar oportunidades para as empresas, mostrar que as empresas são capazes, de fornecer soluções, não importa que tipo de solução, não importa se é uma solução para o evento propriamente dito, para o entorno do evento, para alguém que está sendo impactado por o evento, não importa. O importante disso daí é quais são as soluções, quais são as oportunidades que serão geradas. É isso que a gente quer discutir e é isso que a gente quer proporcionar para as empresas. E não é fazer uma discussão longa, não é começar a discutir hoje para pensar amanhã, não. É agora. Eu quero saber agora, como é que a gente entra nos Jogos Militares, como é que a gente entra na Copa do Mundo. Porque se ficar esperando para discutir, para ver o que acontece que nem aconteceu no Pan-Americano. Meia dúzia de empresas conseguiram fazer alguma coisa, mas o grande pacote mesmo veio de fora. Então, isso é o que a gente precisa evitar agora. Os encontros da rede. Os encontros da rede no Rio de Janeiro, a gente tem mantido, a gente trouxe os organizadores dos Jogos Militares para eles falarem o que eles estão querendo, o que eles estão procurando, o que eles estão precisando. Os Jogos Militares, toda a contratação dos Jogos Militares é feita através de edital, mas isso é discutido com as empresas, ou seja, o pessoal vai lá, fala quais são as necessidades deles, as empresas interagem, dão ideias, enfim, tenta construir esses editais juntos, para dar oportunidade. O COAB esteve lá falando também com a gente a respeito de Olimpíada e de Olimpíada. A gente está chamando agora o Comitê Paralímpico para falar das Paralimpíadas, a Prefeitura sobre o legado, o SEBRAE sobre todo o entorno impactado. Vamos lembrar o seguinte, gente, não é só prestar serviço lá para a Copa, para o credenciamento ou para a segurança. É o restaurante que está ali, que vai receber um monte de turistas, que vai precisar de aplicativos novos, de um novo posicionamento envolvendo marketing digital. Então, são uma série de serviços que são impactados ali no entorno, que servem para as nossas empresas também, que servem para gerar oportunidade de negócio. O que a gente levanta e o que a gente sinaliza para o poder público é o seguinte, é que um dia todo esse aparato vai deixar o Brasil. Um dia a Copa vai para algum outro país, a Olimpíada vai para alguma outra cidade, mas se nós participarmos, se nós estivermos preparados, quando esse aparato for embora, as empresas brasileiras continuam prestando serviço, continuam fazendo negócios, continuam gerando o quê? Gerando emprego no Brasil, gerando desenvolvimento no Brasil, pagando impostos, seja no Rio, seja em São Paulo ou em qualquer outro lugar do Brasil, e isso daí que é importante. Esse é o legado que a gente tem que estar mostrando para o poder público, para eles pressionarem do seguinte, olha só, tem que ter conteúdo nacional sim nessas soluções, tem que ter. Então, as nossas atividades, o que a gente tem feito de atividades aí nos encontros na rede Rio TI Esportes? A gente criou a participação no Rio Info 2010, que aconteceu agora em setembro passado. A gente criou um catálogo das empresas que estão participando da rede, que a gente vai estar circulando aí, vai estar passando isso daí para o ITS, para circular entre vocês também, para vocês conhecerem o que as empresas que estão lá estão vendo, o que vocês podem agregar, enfim. A ideia aí é misturar, é gerar, de repente, talvez um catálogo único das duas redes. A nossa ideia não é separar Rio e São Paulo, muito pelo contrário, é integrar essas duas redes para a gente estar podendo gerar bons negócios. A gente esteve presente recentemente num evento que teve no Rio de Janeiro chamado Rio Sports Events, onde ele foi muito focado na Olimpíada e na Copa do Mundo. Se falou muito do que vai acontecer e também a gente gerou atividades das empresas que estiveram presentes na Copa da África, passando a experiência. O que eles viram lá? Né? Como é que foi a conectividade? Como é que foi o credenciamento? Como é que foi a questão de acesso à internet? Enfim, uma série de situações que foram levantadas e que a gente acabou, as empresas que puderam compartilhar essas informações com as empresas que não puderam ir. Isso daí foi muito, muito, muito útil lá dentro da nossa rede.